Olá, turminha! Então, estou aqui, né? Sou a professora Edna Vieira. Irei falar um pouquinho sobre porcentagem, né? Nós vamos ver um pouquinho, né? Reforçar algo que vocês já conhecem, né? Acrescentar algo mais, certinho? Então, eu estarei apresentando para vocês algumas questõezinhas, como que calcula, né? Quando que eu uso, certinho? Então, vamos iniciar agora a nossa explicação, né? O nosso entendimento sobre porcentagem. Bom, quando a gente fala de porcentagem, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que porcentagem significa que vem por cento, desconto, acréscimo. Como que é isso, professora? Como? Onde surgiu? Né? Onde surgiu isso? Olha, a porcentagem, na verdade, ela vem, né, algo que já vem há muito tempo, certo? Então, desde os séculos passados, século XIV, século XV, eles falavam sobre a porcentagem. Então, quando a gente fala, né, de porcentagem, vocês começam, né, a pensar assim, nossa, mas porcentagem, o que é isso? Né? Porcentagem, porcento. Eu vou estar usando o quê? Ah, professor, então quer dizer que eu vou estar usando esse símbolo de porcentagem, né? Mas o que é isso? Olha, a senhora falou que há muitos séculos, né, passado, então existiu, né, lá em Roma, no Império Romano, eles cobravam uma taxa, né? Às vezes a pessoa ia pagar alguma coisa, eles cobravam, era a forma deles cobrar o valor, né, em leilões, então ele pagava o quê? 1 centésimos. E esse 1 centésimo, gente, ele foi escrito de várias formas. Cada século, eles usavam uma forma de escrever. Tinha século que era até um P, né, deitado, tá? Para simbolizar. Aí somente no século XVIII, né, que chegou, depois que eles fizeram várias mudanças, chegou-se nesse símbolo, tá? De porcentagem. Então nós temos aqui, né, um pouquinho da história que veio lá do Império Romano, com a cobrança, né, de taxas em leilões. Bom, quando fala porcentagem ou percentagem, tá? É usada para calcular descontos, acréscimos de preços, lucros e muito mais. Então, é quanto que vai, né, ter aumento do salário. Vamos supor que alguém, então, vai comprar alguma coisa e teve um desconto, então vai pagar menos. Ah, não, aumentou, então vai ser, né, vai pagar mais. Lucro, opa, lucro é coisa boa, então ele está ganhando em cima disso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem e vocês também já devem, né, ter um conhecimento, né, de algo sobre porcentagem. Então, quando a gente fala de porcentagem, vai lembrar do 100, né? O símbolo, tá? Que é essa, né? Essa barrinha aqui cortadinha. E vocês vão estar lembrando, né? Principalmente o quê? Que 100%, tá vendo essa rodinha toda vermelha? Significa o total. Quando fala de 100%, é o total, tá? Então, a gente vai estar lembrando sempre disso. A gente vai tirar um valor sobre o total. Certinho? Então, nós temos aqui, né, vamos supor, 25%. Bom, se é 25%, eu posso escrever 25 sobre 100, ou seja, eu posso escrever em forma de fração. Então, a gente vai ler 25%. Então, eu escrevo em forma de fração. Posso também escrever em forma de número decimal. Como? Eu pego esse número que está aqui, né, com esse símbolo, e escrevo ele. Como é por cento, significa que eu vou dividir, né, por 100, ou seja, eu vou andar 2 casas decimais para a esquerda. Se estava aqui, né, todo número quando não tem nada, tá, gente? Significa que a vírgula está atrás dele. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai pegar e vai andar 2 casas. Andou, coloco a vírgula e o zero. Então, eu posso escrever 25%, ó, com símbolo, em forma de fração e em forma de decimal, certo?
Então, a gente pode escrever, né, de mais de uma maneira. Se eu tenho 5%, né, para esse valor, podemos também escrever na forma de fração ou decimal. 5%, 5 sobre 100. Eu pego 5 e vou voltar 2 casas decimais para a esquerda, certo? Então, esse dividido por 100 é eu dividir, é andar 2 casas decimais para a esquerda, certo? Porque o 100, né, tem 2 zeros, significa que ele tem 2 casas decimais. Agora, imagina, né, se eu preciso de escrever um valor superior a 100%, né? 250%. Professora, mas 100% passou dos 100%, né? Então, às vezes é maior. Então, ou seja, olha, eu vou pegar o 250 sobre 100. Formou um número fracionário. Escreva em forma de número decimal. Como? Né? Eu pego 250, escrevo sem a vírgula e vou andando 2 casas com a vírgula para a esquerda. Então, eu estava aqui atrás do zero, 1, 2. Ok? Então, eu escrevi aqui das 2 maneiras. Agora, eu tenho aqui, né, 10% de R$60. Como que eu posso estar fazendo todas as vezes que vocês encontrarem esse de, vocês podem trocar pelo vezes. O vezes, a gente usa o pontinho, né? Não precisa ser só aquele xizinho. Vamos começar a usar o pontinho agora, no 7º ano. Então, esse 10% é 10 e o 100 aqui embaixo. O de se torna vezes 60. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar o 10, multiplico por 60, tá? Dá 600. O número que der, eu vou dividir por 100. Então, daria 600 aqui, eu vou voltar 2 casas decimais. Ficou 6. Então, 10% de 60, 6. Certinho? Continuando, né? Agora, vamos imaginar, né? Vamos agora todo mundo imaginar aí, né? Que tinha uma mercadoria, né? E essa mercadoria, ela, né? Olha o valor dela aí. Dá uma lidinha aí, todo mundo. Vamos dar uma lida. Vamos lá, tá? Todo mundo aí, né? Vamos ler sobre essa mercadoria. Vamos lá. Estão lendo? Conseguem ler? Tudo certinho? Conseguiram ler? Então, né, vamos fazer a leitura juntos, tá? Uma mercadoria, ela custa R$60. Teve um aumento de 10%. Qual será o valor do aumento? Olha, é o mesmo cálculo que foi feito, né, agorinha. Qual foi o aumento? O que a gente vai ter que fazer agora, né, para poder resolver essa situação? A primeira coisa é achar o quê? 10% de 60, certo? Então, a gente vai pegar, né, e vai lembrar lá daquele cálculo que a gente fez, tá, anteriormente, né? Ó, 10% de 60 deu 6. Então, 10% de 66. E se eu quisesse saber o valor da mercadoria, que esse foi o aumento, a mercadoria após o aumento, ou com acréscimo. Se era R$60, teve 10% de aumento, foi R$6, então quer dizer que era 60 mais 6. Então, eu pego o preço da mercadoria e mais os 6 que aumentou. Então, deu R$66. Ok? Tá vendo que não é tão complicado? Bom, se eu tenho aqui, ó, 0,8, agora tem um número com vírgula, um número decimal, não tem problema, né? O que que eu entendo aqui? Isso aqui não é 8% que eu faço a leitura? Então, já tenho uma casa decimal aqui. Então, eu coloco 8. Ah, professor, mas é sobre 100 que está sobre 1000? Sim, sobre 100. E esse outro zero é de quê? Dessa casa decimal aqui, certo? Então, olha, como é que eu vou escrever, né? Eu vou estar voltando. Quantas casas? 3 casas. Tá? Escrevi o 8 aqui, 8. 1, 2, 3.
Mas se eu quisesse fazer, então, professora, mas se eu quisesse fazer uma forma diferente, tem como? Tem como. Eu pego, sem fazer isso aqui, né? Pego 0,8, põe aqui em cima, que é 8 décimos, e o próprio 8 décimos eu vou voltar 2 casas. Dá o mesmo resultado, ok? Então, vamos lá agora, 15%. Ó, 15 sobre 100. Pego 15 e volto 2 casas. 100, 100%, que conta que é essa aqui? Então, essa continha a gente vai estar fazendo, principalmente quando eu quiser descobrir, vamos supor que eu falo assim, quanto que é 12% de 24, né? Quanto que é 5% de 48? 12,5%, né, por cento de 48. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou estar multiplicando 48 vezes 12,5 e dividir por 100. É a mesma historinha lá daqueles 6%, tá? De 60. Só que aqui o que acontece? Eu tenho um número com vírgula. E usem sempre o rascunho, tá? Para resolver as questões de vocês. Quanto é 32% de 1.200? Olha, quanto que é? Então, eu vou pegar o 32 vezes 1.200 e vou dividir por 100. 32 vezes 1.200, lá no rascunho encontrei 38.400, ainda dividido por 100. Agora que eu vou pegar aqui esse número, eu vou voltar 2 casas. 2 casas, ok? Então, vou estar voltando, né? 2 casas e vai dar quanto? 38,4, ok? Continuando aqui, existem 3 formas de representarmos uma porcentagem. Então, a gente viu que é com símbolo, que é chamado forma percentual, a forma fracionária, que é sobre 100, e a forma decimal, que é eu voltar 2 casas com a vírgula. Ok? Dá uma olhadinha aí sobre como que escreve cada uma dessas e vamos para o próximo. Digamos que você se interessa em um produto, né? Você quer comprar alguma coisa numa loja virtual e o desconto de 10%. Seu custo inicial era R$ 72, ou seja, era o preço da mercadoria. Esse desconto de 10% corresponde à divisão do preço inicial, né, por 100. Então, eu vou dividir, tá? E tomamos 10 partes. Ou seja, olha o que foi feito: 10% de 72. Eu peguei o 10 vezes 72 e dividi por 100, que dá a mesma coisa, certo? Então, vocês podem estar fazendo isso. Então, a gente, né, divide, ó, 72, então vou voltar 2 casas aqui, porque é sobre 100, ó. 1, 2. Então, deu R$ 7,20. Agora, o desconto será de R$ 7,20. E o preço final, né? Será de quanto? Então, o que a gente tem que fazer? Olha, por que vai ser 64, né? O preço final. O que foi feito aqui? Bom, 72 era o preço. 10% não é 7,20? Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou pegar R$ 72 menos R$ 7,20 e dá R$ 64,80, ok? Agora, vou estar deixando com vocês, tá? Algumas, né, questõezinhas para vocês tentarem, tá bom? Número 1 é 20% de 500. Calma que agora eu vou deixar lá o print para vocês, tá? Então, vocês vão tentar resolver essas questões aqui, ó. 20% de 500, né? Depois, coloque 5/4 na forma percentual. Como que eu faço, professora? Eu vou dividir 5 por 4, né? E vai dar um número decimal com vírgula. Aí eu vou voltar 2 casas e eu escrevo na forma percentual, certinho? Agora, imagina então, né? Se eu tivesse que resolver essa questão, então, essa questão de número, né, de número 2 para vocês, né? Como é que eu iria escrevê-la aqui para vocês? Como? Né? Eu ia pegar 5, né? Iria dividir por 4.
Então, ó, vocês podem observar, tá? Eu estou escrevendo lá em cima, deixa eu aumentar a letra, tá? Tá aqui em cima, ó, viu? Tá aqui, ó, tá? Então, vou pôr até de vermelho para vocês verem lá. Aí, eu vou pegar 5, né? E vou dividir por 4. Aí, quando eu estiver dividindo 5 por 4, né? Estou lá fazendo, nossa, professora, mas quanto é que vai dar? Aí vocês, todo mundo está fazendo aí. Ah, encontrei aqui, professor, o número. E aí? O que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar aquele número que vocês encontraram e vocês vão voltar 2 casas decimais. Estão tentando fazer aí? Todo mundo? Vamos tentar dividir 5 por 4. Vamos lá para ver se vai dar certinho com o resultado aqui da professora. Vamos lá, todo mundo. Lembrando né, de que, se precisar, tá? Igualar as casas. Ok? Deu um tempinho para vocês fazerem. Encontrou 1,25, ou seja, 1 inteiro e 25 centésimos, tá? Ai, professor, e agora? Ele pediu, foi para escrever em forma de fração, né? Não tem problema, tá? Não tem problema. O que eu vou fazer agora? Vou aumentar aqui que acho que fica melhor para vocês, né? Agora eu vou pegar aqui, tá? Igual, eu vou multiplicar o quê? Eu vou estar voltando, ó, 5 na forma de percentual. O que é percentual? Porcento. O que é isso aqui então? Né? Então quer dizer que se eu fizer 125, tirando aquela vírgula, porque são 2 casas depois da vírgula, e coloco assim, ó, pronto. Escrevi na forma percentual, certinho? Então, olha, a mesma coisa vocês vão fazer no número 3. Voltando, dividiu 5 por 4, encontrou o número decimal, pego esse número, né, sem a vírgula, tá? Como tem 2 casas, sobre 100. Se tivesse só uma casa com a vírgula aqui, né, o que eu iria fazer aqui? Teria que multiplicar o número por 100. Então, automaticamente, quando eu multiplico por 100 aqui, vai dar 125. Então, se fosse só 1,2, ia dar 120, tá? E depois coloco sobre 100, certinho? Então, espero que vocês agora, né, tentem resolver o número 3 e o número 4 da mesma forma, ok? Então, olha, espero mesmo, né, que vocês tenham compreendido, tá? Um pouquinho, qualquer coisa pode estar perguntando, tá? Pode estar, né, anotando aí, tá? E depois perguntando, depois vindo aqui, né? Anota, tira foto, tá? Do jeito que vocês estão fazendo, né? Ou até filma a atividade de vocês, tá bom? Lembrando que essas atividades são os alunos, né, do 7º ano que estão realizando, ok? Então, espero que vocês tenham sucesso na hora de resolver, certinho? Então, beijinhos e vamos continuar a nossa aula